os milagres de nosso Senhor Jesus Cristo, nós lemos aqui o texto que fala sobre Jesus acalmar a tempestade. Na jornada da vida, muitas vezes, meus amados, somos surpreendidos pelas tempestades, que podemos denominar como circunstâncias, mesmo sendo experientes, mesmo muitas vezes sendo maduros na fé, muitas vezes essas circunstâncias nos pegam de surpresa e podem nos abalar. Jesus, após pregar sobre as parábolas, vem de uma série de parábolas, que ele estava ali sentado no barco à beira do mar. Ele passa o dia em sermão falando sobre as parábolas, e depois o Senhor pede aos discípulos que passem para o outro lado do mar da Galileia. O mar da Galileia, também conhecido como Lago de Genezaré, era um lago que ficava aproximadamente 224 metros abaixo do nível do mar, cercado por montanhas da região ali do Monte Hebron, montes que podiam chegar até 300 metros de altura, e frequentemente um vento soprava entre esses montes, e ali se fazia uma tempestade, com grandes ventos e grandes ondas, e ali os barcos que estavam no mar passavam por grandes dificuldades. Os discípulos que eram da região da Galileia, eles conheciam aquele mar, eles eram pescadores, eles tinham experiência com aquela região. Mas a travessia de um lado para o outro, onde Jesus queria chegar, que era do outro lado em Genezaré, tinha mais ou menos 8 quilômetros a ser percorrido. E durante a travessia, de repente, aqueles homens que estavam no barco, e Jesus dentro do barco com eles, são acometidos por tamanha tempestade que ficaram todos assustados. Mesmo os discípulos experientes, mesmo homens que já viviam sobre aquela região, de repente, agora são surpreendidos, pegos de surpresa por aquela tempestade. Jesus nos dá algumas lições sobre esse texto da travessia do mar. E aqui eu quero compartilhar com vocês, meus amados, minha amada, sobre alguns pontos que nós temos sobre esse texto. Primeiro, no verso 35, Jesus diz que precisa passar para o outro lado. Era necessário passar pelo mar para chegar ao destino onde Jesus queria. E muitas vezes, meu irmão, na nossa vida, temos que passar por mares, por circunstâncias, por regiões. O povo do Egito, após ser libertado, vai com Moisés e chega até o ponto do Mar Vermelho. E ali também era um mar cercado por montanhas, e atrás vinha os carros de Faraó, e Faraó atrás do povo. E de repente aquele povo que tinha saído da escravidão do Egito, agora é deparado por uma circunstância onde eles precisam passar para o outro lado, mas não tem como. Os olhos limitados daquele povo, não existia como passar para aquele outro lado. E eles começam a murmurar e reclamar: Moisés, nós saímos do Egito, trouxemos todas as coisas para chegar aqui e ser pegos por Faraó, ser mortos. O que faremos? Tu dirás, se a gente dá lá, é melhor que estivéssemos lá. Pelo menos lá a gente tinha uma comida por dia para viver. E aquele povo começa a murmurar diante de Moisés. E Moisés, creio eu, olha para um lado, olha para o outro. E agora, o que é que eu vou fazer? Moisés começa a falar com Deus. E a resposta de Deus para Moisés está lá em Êxodo 14, 15. Por que clamas a mim? Diga ao meu povo que marche. Diga ao meu povo que vá adiante. Diga ao meu povo que passe para o outro lado. Diga ao meu povo que tenha fé. Aleluia, porque eu estou com eles.
E muitas vezes as circunstâncias, meu irmão, na vida nos pegam quando estamos passando. Aqui talvez o barco signifique a nossa vida. Nós estamos passando a travessia do mar, mas de repente uma tempestade pode acometer a minha e a sua vida. Mas é necessário passar para o outro lado. É necessário seguir adiante. É necessário continuar. É necessário marchar para chegar ao destino a qual Deus quer que você chegue. Deus te convocou, meu irmão, para ir adiante, para lutar uma batalha, para marchar até a terra prometida, para proclamar a sua palavra. O povo, olha, e agora? E Deus diz: marche, vá adiante, continue. Não importa o tamanho do mar, não importa o tamanho do deserto, não importa o vento forte, não importa a grande onda, não importa o terremoto, continua, continua e continua. Continua. Você pode estar só enxergando a distância, eram 8 quilômetros da margem até o outro lado. Aos olhos humanos nus, você não consegue enxergar 8 quilômetros para frente. Mas Jesus diz: é necessário que passemos para o outro lado. É necessário continuarmos. É necessário seguirmos para onde Jesus nos chamou. Talvez você tenha chegado aqui nesta noite e tenha parado no meio do caminho. Ou talvez você tenha enxergado um mar tão grande que você tenha parado e Senhor, e agora? Você tem perguntado: o que eu faço? Como eu faço? O que fazer? Como fazer? Jesus novamente diz: